Oi, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, o Weber vai explicar pra gente um pouco sobre o hidrogênio verde. E não só sobre isso, mas sobre todos os benefícios de estarmos aderindo esse tipo de energia que é renovável, é limpa e melhora bastante o nosso pequeno planeta. Bom, acompanhe até o final que você vai entender bastante. Primeiro ponto, o que que é hidrogênio, tirando o fato dele ser um elemento na nossa tabela periódica. O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes na Terra. E o hidrogênio ele tem um potencial energético. O que significa isso, né? O quanto eu consigo tirar de energia desse material. Que é o equivalente, é quase o triplo, por exemplo, da gasolina. Então, 1 quilo de hidrogênio ele consegue tirar a mesma quantidade de energia que 2,750 kg de gasolina. Isso torna o hidrogênio um combustível de ótima performance, de baixo impacto ambiental, porque quando você faz a combustão do hidrogênio, ele solta água, né? Quando você usa o potencial energético dele no motor ou numa produção de energia, ele solta água como subproduto. Então o hidrogênio tinha tudo para ser o melhor combustível do universo, né? Tem tanto hidrogênio assim na Terra. Problemas, não é bem assim. O hidrogênio que nós temos na Terra ele está preso a outros elementos, porque é um dos elementos mais leves, é o elemento mais leve da nossa tabela periódica. Significa que ele se conecta facilmente a outros elementos. Então, para a gente conseguir pegar esse hidrogênio para usá-lo como combustível, primeiro a gente precisa passar por um processo chamado eletrólise. A eletrólise é um processo químico-físico em que eu uso eletricidade para forçar a separação do oxigênio e do hidrogênio de uma quantidade de água. Então, basicamente, entra a água, sai de um lado o oxigênio, do outro lado o hidrogênio. Maravilha, né? Então, tem água pra caralho, né? Olha o oceano, quanta água tem aí, meu Deus do céu. Mais ou menos, porque qual que é o problema atual do hidrogênio? Para eu produzir hidrogênio, eu preciso gastar eletricidade para fazer eletrólise. E eu gasto mais energia para fazer eletrólise do que o que eu vou ganhar com aquele combustível. Bom, então eu tenho um combustível que é excelente, mas é muito difícil de ser retirado. Se eu conseguisse retirá-lo, seria fabuloso. Só que para eu retirá-lo, eu gasto mais energia do que eu vou conseguir produzindo ele. Então, o que a gente tem hoje? Hoje eu tenho 3 formas principais de produção de hidrogênio. E aí, essa nomenclatura ela vai variar de qual é a fonte energética que eu estou utilizando para produzir esse hidrogênio. Então, se eu estou usando só fontes de energia de carbono, combustíveis fósseis de forma geral, né? Ele é um hidrogênio cinza. Se eu utilizo energia de carbono, né? Se eu uso combustível fóssil e uso uma tecnologia para capturar esse carbono enquanto eu estou emitindo, então tem algumas técnicas que tornam isso possível. Aí você teria um hidrogênio azul. Azul por quê? Porque ele emite carbono, mas ele tem ali um esforço para capturar e aprisionar a maior parte desse gás carbônico. E a terceira forma seria a forma verde. Como que é a produção de hidrogênio verde? O hidrogênio verde é quando eu utilizo de energias renováveis para produzir esse hidrogênio. Então, qual que seria a vantagem nisso? Bom, uma célula de hidrogênio ela pesa muito menos em equivalente, por exemplo, do que uma célula de querosene para aviação. Do que o que eu preciso abastecer o espaço que eu ocupo com combustível, né, no avião seria muito menor e muito mais eficiente. Mesma coisa, você já tem hoje
ônibus no Japão movidos a hidrogênio, você já tem trens na Alemanha movidos a hidrogênio. As fontes desses hidrogênios não são necessariamente verdes, mas eles estão aí nesse esforço, nessa corrida, né? Tanto a Inglaterra quanto a França, eles querem investir pesadamente em hidrogênio verde nos próximos anos. O que acontece? Nós temos um potencial energético de energias renováveis muito grande. Nós temos hidrelétricas já construídas que não precisam parar de funcionar, a gente não precisa construir outras. A gente tem abundância de ventos e a gente tem abundância de sol em regiões distintas do nosso país, com diferentes equações aí, né? A gente pode aproveitar todo esse potencial energético para usar as energias renováveis para produzir hidrogênio e vender o hidrogênio como combustível verde. Isso é uma economia que está aí apontando. Por que eu estou falando que isso é uma economia que está aí apontando? Porque hoje o quilowatt-hora, o custo de quilowatt-hora de uma energia renovável, ele já é menor do que de uma energia fóssil. Entretanto, o custo do quilowatt-hora da energia fóssil ele tem um lucro muito maior do que o quilowatt-hora da energia renovável. Isso é importante ter em mente porque não basta baratear uma tecnologia para garantir uma transição. A transição ela vai acontecer no nosso modelo de sociedade quando houver lucro garantido para que se mova nessa direção. E aí, a energia do hidrogênio é uma ótima energia renovável, mas ela também tem esse potencial mercadológico, porque eu posso ter uma troca de veículos para os veículos a hidrogênio, troca de frota de aviões, troca de frota de trens, de navios, para cada vez mais incorporar esse combustível. Então aí eu tenho muito lucro para tirar desse processo todo, né? O que eu quero dizer com isso? Estou demonizando o hidrogênio verde? De forma nenhuma. Nós vamos precisar, para conter o caos ecológico, a catástrofe climática, nós vamos precisar de todas as fontes de energia renováveis juntas, descentralizadas, utilizando as nossas hidrelétricas como reservatório energético, porque é um dos grandes problemas hoje quando se fala em energia renovável, né? E você tem as hidrelétricas como uma solução fácil para esse problema, a gente já tem isso construído. E essa descentralização e essa pulverização das formas de produção de eletricidade. Uma outra forma de produção de eletricidade que nós precisamos desmistificar e investir é a energia nuclear, que ela é mais segura do que, por exemplo, as termoelétricas a carvão. As redondezas de uma termoelétrica a carvão estão expostas a mais radiação nos seus arredores do que os arredores de uma usina nuclear. Até porque nos arredores de uma usina nuclear tem zero de radiação, se tudo está funcionando bem, né? A fumacinha é só água. Já a de carvão está sempre emitindo radiação, porque essa radiação está dentro da energia do próprio carvão. Então, basicamente é isso. O hidrogênio verde ele é um dos desejáveis combustíveis para a nossa transição energética. A gente precisa investir nisso, a gente precisa pulverizar e a gente precisa, pelo amor de Deus, retomar a nossa estatal. A Eletrobras tem que voltar para os brasileiros. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto, que é muito importante estarmos discutindo hoje em dia. É claro que se você não entendeu, você pode estar deixando seu comentário aí, que a gente vai se aprofundando mais e mais nesse assunto. Esse é um tipo de assunto muito importante para estarmos discutindo hoje em dia, porque esse nosso pequeno planeta já não aguenta muito, ou não vai aguentar por muito tempo, como estamos utilizando as energias nele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você pode estar deixando o seu like. Se caso não tiver gostado, não tem problema, você também pode estar deixando seu dislike. Só que o mais importante, deixa seu comentário aí,
que a gente gostaria de saber a sua opinião. Lembrando que todos os links vão estar na descrição do vídeo. E não se esqueça, tá? Porque a compaixão é a nossa aliada e o ódio é o nosso inimigo. Valeu!